Não vai conseguir. Vamos deixar aí. Boa noite. Tá gravando já? Não sei. É pra tá. Tá bom. Ah. Boa noite, boa noite. Nós. Bonito, né? Incomodado, né? É, Bom, a gente chega hoje no nosso segundo encontro. Acho que o Vinícius tinha prometido uma performance que eu ia fazer. Eu não faço performance. Brincadeira, faço. Mas não nesse momento. Aliás, eu acho que todo mundo performa, né, o tempo inteiro, em alguma medida. Enfim. Mas como eu não tenho performance para apresentar, eu vou trazer aqui algumas reflexões, mas eu vou começar lendo uma notícia que a gente poderia chamar de performance também. É uma notícia da semana retrasada, e aí a gente vai puxando o fio da nossa conversa hoje com essa notícia. Eu acho que eu vou retomando também algumas coisas da semana passada e tal, e a gente vai papear. O mar estava agitado e o vento aumentava na manhã de quinta-feira, quando uma equipe de 5 mergulhadores italianos desceu em direção às cavernas submersas das Maldivas, escura como breu, a cerca de 1 hora de lancha do sul da capital, Maleta. Infelizmente, naquela expedição, todos os mergulhadores morreram. As autoridades ainda investigam o que pode ter acontecido, já que eram mergulhadores muito experientes. O mergulho aquático, na maioria das vezes, não é considerado uma atividade de alto risco. Entretanto, o mergulho em cavernas é reconhecido como uma das modalidades mais técnicas e perigosas do mundo, exigindo treinamento específico, equipamentos avançados e protocolos rigorosos de segurança. As autoridades das Maldivas classificaram o caso como a maior tragédia desse tipo já registrada no país. Isso aconteceu agora no início do mês, não sei se vocês viram essa notícia. Um mergulhador sênior, sargento responsável pela recuperação dos corpos, morreu no sábado, durante uma segunda missão dentro da caverna. A fatalidade ocorreu em decorrência de doença descompressiva, causada por uma subida rápida demais à superfície. Esses dados foram retirados da CNN Brasil e do G1. Bom, podemos dizer que qualquer mergulho exige compromisso, disciplina e técnica. Talvez esse conjunto de encontros que a gente está fazendo aqui, nesse seminário, também seja um convite ao mergulho ou, quem sabe, a olhar os mergulhos que a gente já tem feito nas cavernas escuras de algumas epistemologias. Psicopatologias, será que vivem e se alimentam em cavernas submersas? A atividade de mergulho pressupõe algumas regras básicas e bastante rígidas para garantir um mínimo de segurança, como eu estava falando. E dentre esses códigos, quero me deter em 3 princípios para acompanhar aqui o nosso mergulho. O primeiro princípio do mergulho é nunca se mergulha só. Mesmo mergulhadores muito experientes nunca podem mergulhar sozinhos. Se acontece alguma coisa lá embaixo, não tem nem quem busque ajuda, assim. E o que dizem é que quando um mergulhador é muito experiente, maior o risco dele ter muita confiança e fazer besteira e se desligar de alguma forma. Acho que isso já é um ponto importante para a gente pensar como a nossa autoconfiança e os nossos processos profissionais precisam estar sempre atentos. Acho que isso acontece na clínica também, né? Quando a gente tem muita confiança, sabe muito o que está fazendo, eu acho que talvez seja o momento mais perigoso. O segundo princípio do mergulho é a linguagem. Os códigos de comunicação no mergulho são muito próprios e eles são sinais. Então, tem esse sinal de espera, tem esse sinal de calma, tem esse sinal de ok e tem esse sinal que não é ok, é subir. Isso é importante, porque se lá embaixo você vai dizer tá tudo bem, se você fizer assim, o seu companheiro vai subir, que você não vai saber o que aconteceu. É, e aí a gente entra naquele primeiro problema, né, de não poder mergulhar só.
O terceiro princípio, e talvez um dos mais importantes, diz respeito à subida. A descida no mergulho, ela até pode ser feita rápida, assim. Se ela for feita muito rápida, você vai ter talvez uma vertigem, dependendo da profundidade que você for. Mas a volta, ela precisa ser feita com muita calma, com muita cautela. Porque senão você pode ter uma explosão pulmonar, enfim, né? Você tem uma morte ali. Ou uma complicação muito grave, no melhor dos casos. É, então, a descompressão demanda tempo e cuidado. No nosso último encontro, alguém já sabia dessas informações? Assim? Ah, temos mergulhadores aqui. Tem uns buracos negros do YouTube de mergulho também. É horrível. No nosso último encontro, Vini mostrou de uma forma muito instigante e um tanto quanto performática como é o seu estilo de mergulho. Alguns caminhos importantes para pensarmos a constituição histórica daquilo que hoje chamamos de psicopatologia. Como se constituiu, da forma equivocada que a relação direta da patologia mental com a patologia orgânica, alocando no cérebro a origem do sofrimento psíquico. Ele percorreu a proximidade, por vezes perigosa, entre a noção de natural, normal e essência. Acho que vocês lembram disso que a gente passou por aqui, como isso se mistura, e como isso também ancora, muitas vezes, o que a gente chama de psicopatologia hoje. E ainda que em muitos momentos o Vinícius tenha sinalizado, vamos subir, vamos sair daqui, ele também disse, calma. Então, gostaria de seguir nesse caminho. É, a filósofa e escritora brasileira Sueli Carneiro, em Dispositivo de Racialidade, revisita a noção de dispositivo de Michel Foucault. Lembrando que, no caso do dispositivo de saúde mental, emergem dois sujeitos, o normal e o patológico. O Vini passou um pouco aqui também. A autora aponta que a noção de dispositivo oferece recursos teóricos capazes de aprender a heterogeneidade das práticas produzidas pelo racismo, né? Então, ela utiliza esse conceito do Foucault para falar de racismo e construir contornos teóricos dos estudos dela. Mas tomando emprestada essa formulação que ela traz, acho que a gente pode... Foucault já, nas produções dele sobre dispositivo, ele fala do dispositivo, fala da loucura a partir disso também, né? Então ele já traz muitos atravessamentos da saúde mental, mas acho que a gente queria aqui, talvez esticar um pouco mais e falar do dispositivo da psicopatologia colado no dispositivo também da colonialidade. E aí eu vou tentar aqui lendo e costurando para a gente poder conversar um pouco também. Foucault escreve: através desse termo, dispositivo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. A gente jogou 10 coisas aqui, mas eu acho que a gente poderia, inclusive, se a gente fosse conversando, trazer mais. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. Tudo aquilo que constitui e que forja o que a gente pensa sobre raça, gênero, né? Isso dá para aplicar em muitos lugares, né? Portanto, retomando algo já sinalizado em nosso encontro anterior, podemos pensar que faz parte do dispositivo da psicopatologia o próprio ato de nomear um conjunto de comportamentos e transformá-los em categoria. Foi isso que a gente falou? A gente pega um conjunto de coisas, de acontecimentos, de formas de vida e diz, isso aqui quer dizer tal coisa, né? Esse sintoma quer dizer depressão. E aí, nesse caminho de nomear, tem Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, que é filósofo, escritor e líder quilombola, que traz uma reflexão que acho que vai oxigenar um pouco esse mergulho na psicopatologia com relação à colonialidade. Ele escreve assim: os colonizadores... tem esse papelzinho que está aí, tem as citações, só para vocês irem acompanhando. Acho que eu só coloquei as citações mesmo, né? Já aproveita e fala para assinarem a chamada. O professor está angustiado. O professor Vinícius está muito angustiado. Faça a chamada, gente. Distribui. Abraça o seu irmão do lado, pergunta se ele já assinou a chamada hoje.
se ele bebeu água, se ele está agasalhado. Nego Bispo, que é filósofo, escritor e líder quilombola, ele escreve: os colonizadores, ao generalizarem esses povos, os povos originários, apenas como índios, estavam desenvolvendo uma técnica muito usada pelos adestradores, pois sempre que se quer adestrar um animal, a primeira coisa que se muda é o seu nome. Há, evidentemente, uma diferença considerável entre a construção de categorias diagnósticas e, e a nomeação colonial dos povos originários. Entretanto, talvez existam algumas aproximações possíveis e necessárias. Quando o Nego Bispo aponta o termo denominação generalizada, que está aí na folhinha de vocês, é isso, né? Generalização dos nomes, né? Chama todo mundo de índio, em detrimento da singularidade de cada povo, nos remete ao debate trazido por Vini no último encontro, a necessidade de superar uma espécie de psicopatologia plana. O Vinícius, na terça passada, trouxe esse debate, não sei se estava todo mundo aqui, falando que a gente não estaria aqui discutindo, olha, vamos falar que a Terra não é plana, isso já é um ponto vencido, né? E aí ele falou dessa psicopatologia planificada, né? A psicologia, aí eu fico com a pergunta, aí eu trouxe a pergunta, para a gente instigar aqui o nosso papo. A psicopatologia plana seria aquela que planifica o sujeito, retirando seus contornos? Onde está o sujeito por detrás do diagnóstico? O que as generalizações escondem, como esconde a palavra índio, criando um desenho único e planificado no nosso imaginário? O que palavras como depressão, autismo, TDAH condensam, apagam ou estabilizam? Muitas perguntas, né? Eu vou ler de novo essas perguntas que eu acho que elas podem ser importantes para ecoar no nosso coração. A psicopatologia plana... Eu estou falando psicologia. O que você quer dizer? É da hora. Eu acho que não é um ato falho, né? É uma similaridade. E que talvez psicopatologia e psicologia são planas igualmente, né? Quando a psicologia tenta construir um saber sobre o sujeito. Não é toda a psicologia, né? Que até a psicanálise, quando faz leituras de estrutura, né? E 4 discursos lá do Lacan, você tem um apelo de planificação, assim, teórica, né? E às vezes o apelo de planificação teórica fica mais importante do que o sujeito que está lá manifestando alguma coisa. Sim, faz sentido. E a psicopatologia também, às vezes, chega para a gente antes que o sujeito. E, às vezes, ela permanece em detrimento do sujeito, né? A gente fica atendendo o autista, ou a gente fica atendendo o depressivo, né? A psicopatologia, vou ler de novo as perguntas. A psicopatologia plana seria aquela que planifica o sujeito, retirando seus contornos? Onde está o sujeito por detrás do diagnóstico? Quando a gente olha para o sujeito, a gente olha para o sujeito, ou a gente olha para o sintoma e para o diagnóstico que ele carrega? O que as generalizações escondem, como esconde a palavra índio, criando um desenho único e planificado no nosso imaginário? Que as palavras como depressão, autismo, TDAH condensam, apagam ou estabilizam. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Essa é a parte da performance. Que você prometeu. Vocês precisam, não sei se todo mundo conhece essa música, mas vamos ver. É um teste de idade, talvez. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúme, asma, cleptomania. O pulso ainda pulsa. Conhece a música? É um tratado de psicopatologia. Não, é de patologia. Quem que é a música? Titãs. O pulso ainda pulsa. Então, mas já era do Arnaldo, né? Do Ele Arnaldo. já tinha saído. Ele já tinha saído. Bom. Como chega aí? A gente pode mandar depois a música por e-mail. A gente pode fazer uma playlist desse seminário. Vocês podem mandar músicas também. Tipo, vamos cantar essa aqui no próximo encontro. Você traz o violão? Você traz um? Traz o violão. Tecladinho, né? Tecladinho. Fazer uma versão bizeiro. Olha, Piseiro, de piseiro, tudo. Enfim, vou fazer uma pausinha aqui e perguntar.
Tudo bem por aí? Todo mundo com as suas máscaras de mergulho, respirando bem? Querem comentar? Vem falar, gente. Fui tão opressor na semana passada falando, né? Ninguém quer falar. Quando eu discuto, Vinícius, só me vem aquela frase da música, também pode estar na playlist. Uma metralhadora em estado de graça. Vocês conhecem essa música também? Sou uma metralhadora em estado de graça. Chama Gasolina o nome dessa música. Ela é maravilhosa no momento que vocês estiverem com muita raiva contra o sistema opressor. Escutem, Gasolina. Alguém aí de casa? Acho que não. Então. Bom, mas afinal, que generalizações são essas que a gente está falando aqui, né? Sueli Carneiro, ainda ao revisitar a noção de dispositivo, afirma que ele, o dispositivo, isso aqui é bem importante para a gente, hein? Institui no campo ontológico a constituição de uma nova unidade em cujo núcleo se aloja uma identidade padronizada e fora dele uma exterioridade. É complexo, mas é muito importante. Isso também está aí na citação de vocês. Alguém tem uma sobrania em algum lugar? Tem aqui para mim. Eu acho que ela está mais ampla aí, aqui eu pus só um resuminho. Ai, obrigado. Ai, que bom. Alguém mais? Ah, sobrou? Beleza. Esse terceiro, né? Em casa vocês receberão também, né? Sim. Uhum. Tem? Tá tendo um aviãozinho para mandar pro Gabriel. Não, tem mais lá. Tem mais. Ah, ela é muito mais interessante e completa, que eu coloquei só essa parte que eu queria me ater, mas essa é a prática divisora que um dispositivo... Você quer ler? Lê que você é do teatro. Ah, Sueli Carneiro. Tá lindo. Essa é a prática divisora que um dispositivo institui no campo ontológico. A constituição de uma nova unidade em cujo núcleo se aloja uma nova identidade padronizada. E fora dele, uma exterioridade oposta, mas essencial para a afirmação daquela identidade nuclear. O doente mental viabiliza o homem normal. Assim, se o homem normal tiver que vir a público para dizer o que ele é, irá se afirmar pela negatividade. Não sou doente mental. Hoje é menos comum, mas sei lá, 15 anos atrás era comum alguém falar assim, eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Então, é um pouco sobre isso. Mas o que essa citação da Sueli Carneiro é muito importante para pensar como se constitui um conjunto de normativas constitui um grupo de sujeitos, é tipo, as pessoas trans são uma coisa, ou as pessoas negras são algo muito específico, ou as pessoas autistas são algo muito específico, um bloco homogêneo que diz muito pouco sobre muito pouco ou nada sobre a singularidade daquele sujeito, anulando isso, e ao mesmo tempo reforçando que eles não são. E o inverso também, né? Eu não sou isso, né? Então, acho isso muito importante, que isso nos convoca a pensar no perigo da história única também, da Chimamanda. Não sei se vocês conhecem, eu não trouxe essa referência, talvez seja um pouco mais conhecida, mas também quem não conhecer e quiser pedir depois as referências, é só levantar ou anotar aí. Chimamanda, Chimamanda. Adichie. Adichie. Então, a serviço de que estão as respostas generalistas e padronizadas? Parece-nos que muitos diagnósticos oferecem, com enorme competência, respostas rápidas, universalizantes e estabilizadoras. Como a gente disse, o mergulho, ele é rápido, ele é fácil, e isso vai.
Em última instância, o dispositivo diagnóstico em saúde mental, talvez não só em saúde mental, pode também ser compreendido como um desdobramento colonial, como potência para apagar as singularidades. Mas então, o que fazemos? Né? Bom, isso aqui é tudo uma forma de planificar o sujeito. Então, vamos queimar o DSM, jogar a Molotov em todas as instituições, nas escolas de psicanálise. Psicanálise. Acho que a subida tem que ser feita devagar. E como ensinam os princípios de mergulho, a subida precisa ser cautelosa, especialmente quanto maior for a profundidade, e acho que estamos, né? E o tempo de imersão. Vini trouxe 3 palavras importantes para pensar as chaves biologizantes do sintoma, que é o normal, essencial, natural, mas quero me deter em uma outra palavra que ele também introduziu e que talvez mereça mais atenção, que é a estabilização. Ele trouxe essa... Acho que a gente trouxe, porque quando ele fala fica mais fácil para a gente se organizar, mas isso é uma construção bem conjunta. Mas ele trouxe essa citação da Butler que eu deixei aí, né? O que acontece ao sujeito, tá bem na ordem, tá? O que acontece ao sujeito e a estabilidade das categorias de gênero quando o regime epistemológico de pressuposição de heterossexualidade é desmascarado como produtor dessa categoria ostensivamente ontológica. Inclusive, trouxe uma certa ênfase a essa coisa da ostensiva, né? Tanto que essas categorias e essa ideia de estabilidade, ela vem de uma forma muito, muito ostensiva mesmo. Eu me lembrei, você citou a Rotan, Rondas ostensivas. as rondas ostensivas da Rotan. E aí eu me lembrei de uma canção de militância muito, muito singela. E que eu não sei se as pessoas conhecem, mas eu vou cantar aqui, porque se alguém conhecer, a gente já faz amizade. É. Joga Molotov na Rotan, joga Molotov na Rotan, joga Molotov na Rotan e vai queimar sutiã. Ninguém vai. Eu acho que tem muita mais. Bom, essa era uma cançãozinha que a gente cantava em Brasília nos movimentos sociais, mais anarquistas. Bom, a estabilização da vida é uma medida também das epistemologias científicas, como sinaliza Donna Haraway quando ela escreve que na pesquisa biológica, está aí também, Donna Haraway, que na pesquisa biológica os modelos são sistemas estabilizados que podem ser compartilhados entre colegas para investigar diferentes questões de maneira experimental e teórica. Então é isso. O que um processo científico faz, né? Faz uma fotografia ou cria um modelo, assim, esse é o modelo no livro que é esse livro aqui. Ela pode passar se vocês quiserem dar uma olhada. Só porque a capa é muito bonita. Ela ela vai falando de vários modelos biológicos, né? Que é o jeito ali de construir ciência. Você constrói um modelo e tudo vai ser estudado a partir daquele modelo dentro do que o Vini apresentou como normal, né? Que é aquela curva de quanto maior a incidência desse acontecimento, isso vira uma norma, isso vira um modelo. E ela e ela traz esse debate e que a gente vai tentar dobrar aqui um pouco como esse lugar do quase um flerte com a estabilidade, como se esse modelo fosse um modelo estável. Ele é um modelo, ele é uma fotografia, né? Não dá para a gente comparar uma fotografia com um vídeo, né? Fazendo uma analogia de mídias aí. A vida, ela acontece a despeito dos modelos, ela acontece a despeito das pausas, né? Fotográficas, né? O vídeo vai acontecer a despeito dos frames. E ela também nos ajuda a pensar... Ah, não. Desculpa, pulei aqui, né? Então, a estabilização da vida, que é essa ideia de que a gente vai chegar em um lugar, a gente vai chegar numa estabilização de humor, com os estabilizadores de humor, de que a gente vai chegar numa resolução da sexualidade, assim, essa pessoa precisa só entender que ela é hétero, ou é bi, ou é... Isso tudo
Não é um lugar estático, não é um lugar que você chega e fala, agora eu entendi a minha vida, mas a gente vive dentro dessa ficção, que é uma ficção bastante colada com isso, né? Com a biologia, com a ciência, com isso é o certo, né? A gente vai chegar num lugar e dizer, ah, estabilizei. É, e aí a gente volta de novo a Butler também está aí, quando ela pergunta em problemas de gênero em que medida a identidade é um ideal normativo ao invés de uma característica descritiva da experiência. É, então, é pensar a ideia de identidade normatizada, estática, e não um conjunto de experiências que vão se transformando, que vão nos transformando. Ela também nos ajuda a pensar que esse movimento contemporâneo, em que os diagnósticos passam a operar como dimensões identitárias, né? De muitas pessoas que se colam no diagnóstico como descrevendo a própria identidade, né? Passa a ser um lugar identitário. E eu acho que esse é um debate interessante e complexo. Acho que é isso, né? A gente precisa subir devagar, mas pensar o que isso quer dizer, por que os diagnósticos começam a se colar num lugar identitário para os sujeitos. Então, o diagnóstico deixa de ser apenas descrição clínica e passa a funcionar como uma forma de pertencimento, reconhecimento e estabilização subjetiva. Há, portanto, uma relação importante entre as ideias de modelo, estabilidade e norma aí. A estabilidade parece surgir de forma adesivada a um ideal científico, moral ou social que deve ser alcançado. Como eu disse, os próprios estabilizadores de humor dão aí algumas pistas para gente. Tudo bem por aí? Algum comentário? Vou esperar mais um pouco. Me veio uma questão de eu pegando aqui esse lugar do homem normal, quase esse lugar, por exemplo, a loucura como um não sentido e a patologia como um sentido. Quase eu pego, assim, não só isso, né? Mas eu pego essa patologia para ser um homem normal, em vez de estar nesse campo mesmo da loucura, de um não sentido, de uma singularidade, de não sei, mas palavras que estão me vindo, assim. Então, Eu lembrei tem uma tem um livro que organiza um pouco essa lógica, que influencia bastante esses autores que a gente usa, que é a História da Loucura, né, do Michel Foucault. Livro de cabeceira, para ler uma frase antes de dormir. Depois de uns 5 anos, você termina o livro. E tem uma coisa interessante que ele fala assim, tem uma virada importante que é a partir do momento em que na história do pensamento o louco vira doente mental. Eu acho que é por aí. Você tem um jeito louco. A loucura mesmo vira doença mental. E isso é uma virada catastrófica, porque eu acho que esse seminário existe, porque em algum momento, né, esse seminário existe, vários, né, esses textos existem, várias tentativas de requalificação disso existem, porque em algum momento as vidas que nascem, a loucura também virar doença mental tem relação com o aparecimento das cidades, né? Você precisa organizar os corpos, isso em quadros, em ruas, em regiões, em funções, em espaços. Então, o que a gente vai talvez percebendo é que a partir do momento em que a loucura deixa de ser um jeito de existir, alguém usar uma palavra muito problemática, mas é alguém que não vou usar porque é problemático, não vou usar. Mas alguém que de algum modo consegue estabelecer com sua comunidade uma convivência. E a comunidade faz algum tipo de, às vezes até chacota, tira sarro, etc., mas a pessoa consegue existir ali, né? Nessas comunidades não urbanas, né? E aí, em algum momento, você classifica aquilo e normatiza aquilo e transforma aquilo numa doença mental. Então, o louco vira doente mental. E daí, depois, eu acho que você traz também uma segunda virada. E daí, a doença mental também vira um lugar de ancoragem identitária, que eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se é isso que motiva a gente estar aqui hoje, assim, né? A gente não fez não vai fazer porque não dá, né? Estamos em quase 80 pessoas online presencial,
Mas talvez é um pouco isso a pulga atrás da orelha. Que esses movimentos de autorreferência, né, tem a ver com se sentir ancorado em algum lugar, né? Agora, o que é mais interessante aqui dessas ancoragens é essa associação que o Ernesto traz, que eu acho que a gente pode explorar até, quem sabe, trazer outros... Eu pensei no texto do Stuart Hall, que é um pesquisador de estudos culturais, identidade, diferença, tem esses textos mais famosos dele, que é a psicopatologia ser associada com um lugar de identidade e essa identidade ser entendida como uma estabilidade, o que é uma grande coisa super falsa. Super falsa. Essa ideia da identidade como algo estável. Falsa, sim. Não sei se existe falso e verdadeiro, mas é entendida como a mais adequada, porque com uma identidade estável, eu consigo produzir, né? O DSM ele traz o problema da a psicopatologia, na lógica do DSM, um critério diagnóstico é se você trabalha ou não. Você consegue trabalhar, você não é tão doente assim. Agora, essa doença é mais incapacitante quando você não trabalha. É isso. Não é quando você ama. Não está escrito isso no DSM. Não está escrito mesmo, né? Quando você escreve uma poesia, quando você resolve fazer uma manifestação na rua contra a escala 6 por 1. Está dizendo assim, se você não trabalha. Então você tem uma ideia de uma identidade estabilizada. E aí eu acho que assim, o que nós, psicopatólogos, né, voltando a esse termo que a gente tinha pensado na semana passada, temos dessa epistemologia, desse modo de raciocinar nas nossas lógicas, do tipo, o que eu estou esperando de estabilidade no fenômeno clínico, no fenômeno institucional, no fenômeno laboral, no fenômeno educacional. O que eu estou esperando de estabilidade ali? A minha função, enquanto um bom psicopatólogo anarquista, é implodir a expectativa da estabilidade. Como é que eu vou fazer isso? Não mergulhando com tudo, né? Ou não sei, ou mergulhando junto com o sujeito, porque tem que Sim. mergulhar junto e subindo devagar, né? Porque eu acho que a gente mesmo aprendeu a pensar assim, mas não na faculdade, não na família, no último 2 séculos. A gente aprendeu a pensar assim. Como é herança de caracteres adquiridos? Não, aprendeu a pensar assim no sentido de que você nasce em uma cidade que está organizada considerando que se pensa assim, que as pessoas têm estabilidade, que as pessoas têm constância, né? A gente precisa de estabilidade, precisa de constância para várias coisas na vida, mas é feito uma espécie de terror sobre a inconstância, né? É um terror, um negócio assim, assim. Mas, na verdade, o grande terror é que pessoas inconstantes não trabalham. Esse é o terror. Inconstantes não trabalham. Uhum. É interessante você trazer isso, né? De que tem poucos anos que a gente está pensando nesse lugar, e aí eu vou subir mais um pouquinho nas águas, a gente vai ficar aqui, mas a Vitória falou que pensou no texto da aula passada como uma citação do Nietzsche, onde ele fala sobre a categorização de objetos a partir de uma suposta verdade, e como esse homem normal é quem constrói essas verdades para descobrir que ele é normal e o diferente é o patológico. É bem isso que a gente está falando aqui mesmo, faz todo sentido. Bom, talvez a psicopatologia, e acho que isso apareceu semana passada, não exista em si mesmo. Mas você disse que não é talvez, né? Talvez é para não me mergulhar assim. Para não subir de vez. Não existe. Não, vamos devagarinho. Tá. Porque o que acontece? Eu acho que a gente desorganiza muito se você tira tudo que tem. Tem que dar um brinquedinho, não é, Romano? Tem que dar um brinquedinho para a criança antes de desaparecer na frente dela. Tem que dar um objeto transicional, se a gente quiser usar em termos de unicotianos. Mas não é para as pessoas, entende? Nós não somos sujeitos elevados, é para nós mesmos que estamos trabalhando. Assim. Precisa, Sim. né? A gente precisa... Tá, o que do meu raciocínio diante desse fenômeno considerado psicopatológico, autorreferente do próprio paciente, ou de alguém dizendo essa criança se agita demais, essa criança dorme demais, essa criança não respeita a autoridade, né? O que da minha leitura disso eu estou inserindo uma ontologia, né? Um ser estável e que disseram para mim que ele é necessário, que ele deve se manter e que ele deve ser o ideal. E é só na instabilidade que a história se moveu, né?
Uhum. Só na alguém, a gente pensa agora em escala 6 por 1 que a gente está discutindo, né? Na instabilidade, tenta se desestabilizar a partir de vários movimentos, né? Acho que a gente apresentou no início, na semana passada, a divisão desse seminário em dois blocos, né? O primeiro bloco é a versão, que é como todas as coisas são como elas são, como a gente chegou até aqui, como a gente chegou até esse fundo dessa caverna. E a segunda é a subversão, que é essa subida, né? O que tem se produzido, o que é possível se produzir a partir de então. E essa divisão foi didática, assim, não dá para a gente dizer, nossa, então antes era só o caos e agora a gente está. E eu acho que aqui eu vou apresentar um outro autor, e acho que o Vini falou isso também, né, que a gente trabalha de formas muito diferentes, a gente tem referências muito diferentes, e é uma referência que eu gosto muito, que é um antropólogo, que é um antropólogo pouco conhecido, que é o Ernesto de Martino. Então, talvez a psicopatologia não exista em si mesma. Talvez nem mesmo o sintoma exista, não ao menos fora de uma circunscrição histórica, política e social. Ernesto de Martino estudou no final da década, no final de 1950, um fenômeno no sul da Itália chamado tarantismo. O fenômeno poderia ser descrito como um conjunto de comportamentos convulsivos, catatônicos, talvez, e muitos estudiosos chamaram de histeria, né, depois ali dos estudos de Freud. É, e esses sintomas, eles eram atribuídos à picada de uma aranha mítica, assim, mitológica. Você não sabia se essa aranha existia ou não. Muitas pessoas foram estudar essa região. É uma região muito pobre no sul da Itália, que acabou chamando muita atenção por causa desse fenômeno. É, então, muitos psiquiatras estudaram, enfim, né? E ao estudar o tarantismo, Demartino produziu uma análise radicalmente distinta daquela predominante na época, sobretudo na medicina, que tentava circunscrever o fenômeno como doença física ou mental. Ele se afasta dessa perspectiva e afirma que o tarantismo talvez se aproxime mais de uma tentativa coletiva de resolução de traumas, conflitos e sofrimentos inscritos nas biografias individuais e nas condições materiais existentes. Então, ele era um sujeito muito politizado, ali numa época de uma Itália muito devastada ali com o fascismo. E ele fazia leituras, tanto que ele fez uma etnografia, não sei se vocês conhecem esse método da antropologia, que é um método meio um cara que vai para o meio do mato, ficar estudando, geralmente é uma atividade muito solitária. Ele fez uma etnografia em grupo, assim, ele chamou até assistente social, assim, ele chamou um grupo de pessoas, inclusive músicos, musicoterapeutas, porque o que essa comunidade fazia como tratamento para o tarantismo era cantar e tocar durante muitas horas. Geralmente, esses sintomas atingiam mais mulheres. E eles cantavam e dançavam, e eles iam tocando várias músicas até entender qual a música que a tarântula que mordeu aquela pessoa era a música da tarântula. E aí a pessoa dançava, dançava, entrava numa espécie de transe, e era o jeito que eles entendiam como uma expulsão do veneno da tarântula. Ernesto de Martino, ele é um historiador das religiões, ele é um cara que fez estudos muito interessantes, ele ficou muito à margem assim, da academia, porque ele questionava muitos procedimentos equivocados. E ele tinha uma posição muito mais crítica ao que se produzia. Então, por exemplo, ele ia para uma comunidade muito pobre, com muitas questões, e ele falou, eu preciso de um assistente social, não posso chegar lá, que era um cuidado ético que a antropologia não tinha, diria que ainda não tem em muitos casos. O seu interesse, então o interesse dele não estava em saber o que é que está acontecendo aqui, se é verdade, se não é verdade, né? Muitos estudiosos falavam, chamavam de
um carnavalzinho das mulheres, né, que ficavam inventando coisas. Ele falava, isso não me importa, eu quero entender o que interessava a ele não era a causa da patologia, mas compreender os processos culturais, simbólicos e comunitários da elaboração do sofrimento. Assim, ele é tão pouco conhecido que o primeiro livro traduzido para português vai ser lançado esse ano, que é sobre essa etnografia. Bom, mas eu já vou dizer para vocês porque que a gente está entrando nesse outro campo, que é um campo, não diria que é muito distinto, né, da psicologia e da psicanálise. Muita gente do movimento antimanicomial da Itália caminhou pelos estudos do De Martino, então não é algo tão diferente, só foi pouco traduzido. Inclusive, tá. E o que estava em jogo ali não era apenas um corpo biológico adoecido, mas um drama histórico, social e ritual pro De Martino, né? Ele questiona o próprio conceito ocidental de realidade e critica os paradigmas patologizantes aplicados ao tarantismo. Ele rejeita tanto as leituras puramente biológicas, que diziam assim, isso é um envenenamento só, é, tam, tanto quanto as interpretações psiquiátricas que reduziam o fenômeno a uma neurose ou psicose, e ele explica que toda tentativa de redução psicopatológica do fenômeno deve ser refutada como inadequada. Tem aí essa citação dele, eu acho que ela está maior aí, sim. Ele vai falar de Giordano, que foi um médico que foi estudar também esse efeito, e a gente pode ler essa citação. Desde então, a interpretação do tarantismo, de muita gente que estava indo lá fazer essa pesquisa, inclusive a tarantela, vocês devem ter ouvido falar, aquela dança, vem daqui, vem do tarantismo. Desde então, a tarantela existe até hoje, se transformou, o tarantismo, não encontrei notícias se é algo que ainda acontece, tive a sensação que sim, como um fenômeno cultural, assim, né, tipo, benzer alguém, tipo, tirar o quebranto, assim, né? São coisas que as comunidades vão criando, são dispositivos de saúde também. Desde então, a interpretação do tarantismo, que chamaríamos hoje de psicopatologia, teve uma história. Essa é uma citação dele. Então, assim, esse livro foi publicado em 1961 em italiano, né? Então, a gente tem uma citação muito antiga. Esse cara está falando isso há muito tempo atrás. Foi que a gente já fez umas conversas dele com o Canguilhem, assim, né? Dessa semelhança entre algumas perspectivas dos dois. Apesar de a gente não ter encontrado que eles tenham se comunicado em algum momento. Desde então, a interpretação do tarantismo, que chamaríamos hoje de psicopatológica, teve uma história variada, até a recente monografia de Giordano sobre o tarantismo como psicose coletiva. De fato, uma vez identificada no tarantismo uma plasticidade tipicamente cultural e uma série definida de símbolos mítico-culturais pertencentes a uma certa tradição, toda tentativa de redução psicopatológica do fenômeno deve ser refutada como inadequada. Ele está dizendo aqui, olha, tem um monte de coisa acontecendo aqui, você vai reduzir a isso? Então, é isso que a gente está falando aqui. Não dá para a gente reduzir o sujeito a uma psicopatologia. E tem outras pessoas falando isso há muito tempo. Então, parece que esse mergulho nessas cavernas profundas, escuras, como o breu, elas não estão... A gente não está lá. A gente volta, mergulha, sobe um pouco, se perde nas comunicações e estamos aqui. Talvez a gente nunca suba totalmente. Talvez sejamos animais marítimos. Na perspectiva da análise cultural, o tarantismo não se manifesta como desordem psíquica, mas como ordem simbólica culturalmente condicionada. O exorcismo da música, da dança e das cores. Tem a cor, cada tarântula também tem uma cor, e aí a partir daí. Vale a pena, se vocês quiserem pôr no YouTube, tem uns vídeos de pesquisadores que fizeram filmagens do expurgo, do veneno, assim, né? Das danças do tarantismo. Não é parecido com a tarantela, as pessoas se jogam no chão, parece uma crise com horas e às vezes dura dias. Então tem um trabalho de músicos que ficam se revezando para aquela dança não parar e a pessoa conseguir ser curada. Bom, eu coloquei aqui também o prefácio da
da tradutora, que é a Cristina Pompa, se não me engano, ela é professora em Santa Catarina, se eu não me engano. E foi por meio dela que a gente teve no doutorado acesso, ela é tradutora, acesso ao texto antes da publicação. E aí eu coloquei esse texto que eu acho muito interessante também, que por outro lado, ele, De Martino, tece uma crítica também às interpretações psiquiátricas do tarantismo enquanto neurose e psicose. A psicose não está ausente, aliás, é o momento inicial do processo, é a crise da presença. Eu acho esse termo para a gente muito interessante, que é essa a crise da presença. Assim, guardem isso, que a gente vai brincar mais com isso na frente. Mas o tarantismo não é doença, e sim a cura da dor psíquica, nascida em determinados regimes de existências marcados pela miséria, pela fome, pela fadiga do trabalho no campo, em uma terra árida e ingrata, pela submissão aos desmandos dos patrões, dos pais e dos maridos. Então, ele fala dessa crise da presença como isso de que a gente chamaria de uma psicose, né? Isso de você não conseguir estar. Ele vai dobrar esse conceito em muitos outros. E aí a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Nas obras de De Martino, os termos historicização e deshistoricização aparecem frequentemente. Eles estão ligados a essa crise da presença. Há ali uma percepção que as manifestações culturais, estados simbólicos e aquilo que chamaríamos de sintoma precisam ser lidos à luz de processos históricos e políticos complexos. A noção de deshistoricização dele aparece em duas direções opostas, assim. Uma delas trata-se da perda da capacidade de situar-se historicamente no mundo, aquilo que ele chama de crise de presença. Então ele diz, esse sujeito está deshistoricizado, né? Esse que está tendo catatonia, não consegue levantar da cama, não consegue andar, não consegue enxergar, isso acontecia, né? Veriam como uma histeria. Esse sujeito está deshistoricizado. Mas ele também chama de deshistoricizar, só que é uma deshistoricização onde a crise da presença permanece. E tem um outro caminho de deshistoricização, que é quando esse sujeito se apropria do próprio sintoma e vai fazer o tarantismo. Vai entrar nas danças, não dá nem para dizer que vai escolher, porque tem uma coisa que é como se a música toma aquele sujeito que está ali, e aí eles vão apresentando várias cores, e tem uma cor que aquela pessoa vai, e ela dança, e ela se joga no chão, ela se pendura em cordas, tem todo um sistema corporal muito interessante de trabalho no tarantismo. E ele fala que esse caminho da deshistoricização, que é você sair do lugar da história, como se você saísse dele, para trabalhar esse sintoma, e aí sim você retoma o ser aí, que ele chama, o ser aí, o estar no mundo. Tá. São conceitos muito novos, eu imagino que talvez para a maioria das pessoas, não sei se alguém já tinha ouvido falar, é pouquíssimo conhecido. Mas eu trago o De Martino aqui para provocar uma pequena torção ontológica, ainda inserindo na metáfora do mergulho, talvez precisemos aprender a pausar durante a subida, criando outras aberturas pulmonares, outras traqueias políticas, outras formas de respiração. Talvez precisemos. Talvez precisemos de uma psicopatologia radicalmente historicizada. Eu acho muito curioso que ele chama de deshistoricizar também o caminho de mergulhar no tarantismo. Mas ele, particularmente, é um autor que eu tenho estudado, assim, então eu não conheço tanto, tenho estudado mais agora. Tem pouca coisa em português, tem alguns artigos só. Mas eu vou tentar trazer para outras coisas aqui, mais um giro nas nossas águas turvas. Respirando devagar dentro das nossas máscaras, podemos ainda. Beleza? Eu não falo nada.
Podemos ainda a singularidade da vida. O que isso quer dizer? Coloca o prego aqui. Podemos ainda pensar, podemos ainda pensar a singularidade da vida e a capacidade do vivente de criar suas próprias normativas. Já é bonito. A capacidade do vivente de criar suas próprias normativas pela chave do encantamento. Luiz Rufino escreve. A noção de incorporação. Vocês conhecem o Luiz Rufino? Ele é um. Fazer uma pesquisa de opinião. Quem conhece os mãos? 4, 5 pessoas. Tá. Semana que vem vai ter mais. Ai, eu fiquei ter pronto. No último ponto, certificado vai ter ponto. Luiz Rufino escreve algumas coisas muito ligadas, talvez, às epistemologias africanas. Então, tem um livro especificamente dele que chama Pedagogia da Encruzilhada. E ele escreve, é um artigo anterior ao Pedagogia da Encruzilhada, ele escreve: a noção de incorporação traz para a encruzilhada também a de mandinga. Ele é da pedagogia, tá? A de mandinga, que por sua vez é versada aqui como uma das formas de sapiência do corpo, vibradas nos tons da magia. Ah, tá aí também para vocês acompanharem. Nos tons da magia e do encantamento. As mandingas ressaltam aspectos ímpares e estão vinculadas aos saberes corporais envoltos a atmosferas mágicas, únicas e intransferíveis. Configuram aquele tipo de saber que não pode ser traduzido por outras textualidades que não sejam as pertinentes aos limites da sua própria manifestação. E só pode ser vislumbrada no rito, na performatividade, em consonância com os elementos que compõem a dimensão da magia. Então, ele escreve isso em 2016. Isso me lembra muito Demartino, inclusive, ele é um historiador das religiões e ele foi colocado de lado enquanto historiador porque ele não separava religiosidade do místico, a magia, a feitiçaria dos Azandes, dos povos Azandes na África, do catolicismo. E isso, para uma academia europeia, era uma certa heresia, assim. A gente fala, você não pode comparar o catolicismo com o voodoo, isso não tem condição. E para ele não tinha absolutamente nenhuma diferença, estava tudo no mesmo nível. Então ele sofreu esse afastamento realmente dos campos acadêmicos. Eu estou chamando ele de antropólogo, mas ele nem se chama de antropólogo. Mas ele fez um trabalho antropológico. Talvez eu esteja sendo. Desculpa, Demartino. Bom, então talvez possamos perguntar: os diagnósticos organizados a partir da norma e do modelo funcionariam também como um dispositivo de desencantamento da vida? Fazendo eco com Rufino, muitos anos antes, o Demartino escreveu um livro chamado O Mundo Mágico. Ele publicou em 48. Demartino escreve que a magia é uma estratégia para garantir a presença no mundo. Então, o conceito de crise de presença, a presença no mundo, o estar aí, que também é outro termo que ele usa, ele já vem organizando muito antes dele fazer essa etnografia sobre o tarantismo. E aí, Demartino escreve: na realidade, o problema do magismo não é conhecer o mundo ou modificá-lo, mas o de garantir um mundo no qual o ser aí possa estar presente. É o devir, né? É o total devir. Não é sobre saber como o mundo funciona e as normas ou modificar, né? Ou não, a gente precisa modificar aí. É sobre criar um mundo onde você possa estar. Para ele, para o Demartino, a magia não aparece como irracionalidade primitiva, como muitos antropólogos escrevem, muitos, mas como um conjunto de estratégias contra o risco da perda da presença, contra o risco de não conseguir existir no mundo. E a gente fala de magia, e a gente fala de encantamento, e tem muitos estudiosos do Brasil, assim, especialmente no Brasil, que têm falado sobre encantamento, alguns indígenas, inclusive. E eu fico pensando como a gente também tem um jeito de pensar
quando a gente fala de misticismo, a gente constrói na nossa mente um misticismo que é ocidental, que é colonial. O que pode ser a magia? O que pode ser? Você passar, sei lá, 3 horas tocando um piano e sentir que você entrou em outro nível. Ali, sei lá, você produziu um estar no mundo. A gente pode chamar isso de magia, a gente pode dar qualquer nome, assim, né? Também é sobre isso, né? No mergulho, a comunicação importa. Eu acho que a comunicação importa. Os significados, os significantes importam também. É, Então, talvez seja precisamente isso que algumas formas de sofrimento psíquico anunciem. Não um cérebro disfuncional, mas uma ameaça à possibilidade de presença. E talvez, justamente por isso, algumas curas não possam ser curas, assim, né? Não possam ser reduzidas apenas à estabilização química dos sintomas, porque envolvem também construções simbólicas, políticas, coletivas e encantadas da vida. Então, essa, essa fala foi no sentido de. Então, isso eu não. Acho que eu trago esse mergulho para pensar que caminhos são possíveis para subir. Porque senão a gente fica também nesse. Né? Esse é o problema da caverna. Que, das coisas que eu já li, de mergulhadores que eu conheço, que você perde uma noção. Algumas cavernas são um labirinto, então você perde noção, você não tem nem. Você não sabe para onde você vai. Então você fica voltando por um lugar que é impossível passar. E talvez às vezes a gente faça isso. Senão vamos voltar por aqui e a gente vai se afogar. Então, que outros caminhos são possíveis construir para a gente pensar a saúde? Outras metodologias, assim. Porque, assim, talvez a gente precise mudar a linguagem mesmo, criar palavras. Então, era um pouco isso assim, que eu queria trazer. Um pouco menos metralhador que você. E temos aí uma meia hora para ouvirmos. Acho que eu ia gostar de te ouvir. Você falou de de um outro mergulho. Perigoso. Deixa eu terminar. Tem uma mensagem aqui no chat da Lilian. Há uma sensação de que vai existir um movimento onde é necessária a construção de uma estabilidade normal, entre aspas, e para isso manter a organização e o controle. Assim, a organização da patologia vai se dar de forma ideológica, mesmo que a patologia não exista em si mesma. Ela funciona como ferramenta de separar o sujeito que aceitou a normativa do sujeito que precisa de mais trabalho para encaixar a normativa. No caso, uma normativa de trabalho. Ela tinha mandado para antes, né, quando a gente estava falando do trabalho, assim. Como você falava, Ernesto, eu várias horas fui envolvido. Eu, quando você falava do tarantismo, que eu até eu não sabia de nada, mas eu lembrei da ideia do quebrante que a gente tem, principalmente em lugares do norte e nordeste do país, né? Sobre ser um quebrante de boniteza ou de mal olhado, sobre ter a necessidade, muitas vezes, de uma benzedeira para ali saber do que era, se podia ficar ou tinha que quebrar ali com a benzedeira. E em algum outro momento, não lembro o que fala Trocis, mas eu lembrei de um artigo que eu li de alguns anos, mas produzido aqui, que era sobre a ideia do ouvidores de vozes dentro das religiões. Uhum. Então, e eles teceram muito bem, assim, porque eles fizeram, acho que quando a gente pensa nessa ideia de ouvir voz, ou até mesmo da ideia da magia, como você traz agora, a gente, primeiramente, eu né, me coloco nesse lugar, a gente pensa em religiões de matriz africana, talvez algum lugar mais do espiritismo, mas esse artigo ele traz sobre essas vivências de quem ouve essas vozes. Eles também colocam alguns trechos e textos bíblicos. Tem uma passagem bíblica muito famosa que é de um profeta que ouve a mula falar. Ele entende que essa mula, na verdade, era a voz de Deus. Uhum. Hoje, olhando por esse viés patológico, a gente poderia colocar até mesmo, por que não, uma esquizofrenia, né? No meio do deserto, você ouviu uma mula, alguém ouviu uma voz,
e você é a única coisa que está atolada é uma mula, e você fala assim, a mula falou comigo. E é Deus. E é Deus, Gostei disso. e é Deus. Mas também eu lembro, há um tempo atrás eu trabalhei muito tempo com surdos, enquanto estudava Libras. É, teve um congresso, não me engano, um congresso de Milão, 1800 e bolinha aí. Até esse congresso acontecer, os surdos, na verdade, as pessoas que não ouviam, elas também tinham esse papel de que, na verdade, elas ouviam, mas elas não podiam se comunicar, porque elas, na verdade, a comunicação delas era direto com Deus. E como, quando a gente fala da questão da surdez, a gente não está falando de uma psicopatologia, mas a gente pode olhar do lugar médico e para patologia, mas como até esse congresso, e foi literalmente do dia para noite, a partir do fim daquele congresso, na verdade, o surdo, então ele deixa de ser essa postura de mensageiro de Deus, e agora ele é uma pessoa que não se comunica com ninguém. Né? E outro momento, assim, ó, pensei em muita coisa, mas eu também lembrei de que, como muitas vezes esse lugar identitário, de que, ou melhor, falso identitário, em que a gente procura alguma coisa para ser estável, como muitas vezes se torna comum dentro dos meus amigos e de lugares que eu já trabalhei e trabalho, com atendimento público, principalmente, que são pessoas mais novas, sobre o compartilhar medicação da ordem de psicopatologia mesmo, né? Medicação neuro, tipo, porque eu tô tomando Bupion, o Bupion pra mim não foi bom. Comecei a tomar o outro, nossa, pra mim foi ótimo. Nossa, eu comecei a tomar sertralina, não, sertralina pra mim não fez bem, mas na hora que eu entrei com lítio, nesse lugar de talvez eu me identificar nessa planificação com o outro. De alguma maneira eu tento, nem que de alguma forma externa, colocar para dentro, para que a gente consiga ter uma identificação e a gente possa estar igual. Isso que você traz é muito interessante. Acho que essa fala, acho que a fala da semana passada são falas, como a gente falou, de prefácio, assim, só para a gente trazer e borbulhar mesmo. Não são coisas que a gente tem pensado, assim, tem construído. Mas eu fiquei pensando como, e imagino que todo mundo esteja borbulhando coisas, mas como, sei lá, 15 anos atrás, há 20 anos atrás, os adolescentes na escola compartilhavam, sei lá, teste de revista, né? O que saiu no seu teste? Qual... 15 anos. Qual é o seu livro do One Direction? Namoraria que você. É aquela coisa toda. Mais de 20. Bom, pois é. Mas, e aí, eu fico me perguntando como, talvez seja um pouco militante essa fala, mas a gente vai sempre cair nesse risco, mas como o capitalismo ele vai comendo todas essas coisas, ele vai fagocitando toda essa necessidade de partilha identitária mesmo. Tipo, a gente saiu a mesma coisa no teste. Ainda tem esses testes, não tem. Na internet você buscar. Isso, BuzzFeed. Mas eu não vejo mais a galera compartilhando no BuzzFeed. Né? Tipo, a gente teve a mesma coisa no BuzzFeed, não sei o que. Essa era, sei lá, a gente torce pro mesmo time. E aí, a indústria farmacêutica, eu acho sempre esse um dado muito importante, tem que confirmar se ele continua sendo o mesmo, creio que sim, que ela é a segunda maior indústria econômica no mundo. A maior é só a de armas. E aí você fica pensando, bom, se uma indústria que movimenta tanto dinheiro, ela não é ingênua, né? Assim, é importante você criar, né? Não estou dizendo que tem um ser no alto que fala assim, né? Um grande milionário, talvez até tenha, mas não tem um grande milionário que vende remédios e fala, bom, qual patologia a gente vai criar agora para ganhar mais dinheiro? Mas isso acontece, né? Então você tem um mercado que está crescendo, que é o mercado de medicamentos psiquiátricos, de medicamentos de uma forma geral, inclusive estético, enfim, né? A gente pode fazer vários atravessamentos de gênero, de raça, o mundo, e é isso, tudo que cresce, movimentos. Alguns anos atrás você não tinha shampoo para cabelos cacheados, hoje já tem, assim, né? Então, o capitalismo ele vai se apropriando de tudo, assim, né? De todos os movimentos de resistência, de todos os contramovimentos. Talvez seja uma das coisas mais competentes que existe no capitalismo, assim, dá conta de muita coisa, assim, né?
Não sei. Eu acho que o capitalismo fracassa Hum, e quem tem colaborado com o fracasso são as manifestações psicopatológicas que ganham esse rótulo. Então, o capitalismo ele está perdendo o tempo inteiro. E aí ele fica se reinventando, mas ele não consegue. O capitalismo parece que é um senhor lá, o seu capitalismo. Essa forma de viver com o mundo que a gente dá o nome, né, de capitalismo, que é uma forma de viver que converte a existência em números, em dados, em valores que são aparentemente de troca, né? O capitalismo é um pouco isso, não é mais só o valor de uso de alguma coisa, essa coisa se converte em um valor de troca por uma outra coisa nada a ver, né? Então, tipo, uma moeda, um pedaço de papel vale uma comida, né? É um fetiche, inclusive, essa coisa de fetiche, de coisa fantástica, fantasiosa, né? Tá bem descrita na literatura, tudo mais. Mas me parece que essa ideia de capitalismo, de que aparentemente ele está em todo lugar, que até tem um cara chamado Francis Fukuyama, na década de 90 ele era meio famosinho, falava o fim da história, o capitalismo é a última etapa, não sei o quê. Né? Que é, enfim, um cara que mora, vive nos Estados Unidos, trabalha nos Estados Unidos, produz. Nos Estados Unidos faz muito sentido ele determinar o fim da história no capitalismo. Né? Mas me parece que tem movimentos de sublevação a isso. E a tentativa de dizer que isso tem que de classificar as faíscas de espontaneidade que a vida apresenta são essas tendências de dizer que isso é psicopatológico, né? E aí a indústria farmacêutica, eu achei legal esse negócio da panificação, né? Foi isso? Planificação. Eu escutei panificação. Você também? Ah, quem é que trabalha? Não, mas olha que legal essa coisa. O pão, né? O pão tem um fazer aí e tem uma nuance, né? Então eu quis escutar isso, né? Que também tem uma perspectiva de homogeneização das formas de fazer, mas também de variações das formas de fazer, né? Então, eu fiquei pensando nas formas de fermentar, nas doses, não sei o quê, né? É por aí, né? E aí, e dos remédios ocupando esses lugares. Ao mesmo tempo, me parece que esse intercâmbio medicamentoso é uma coisa assim, cara, vamos se drogar junto aí, entendeu? Vamos tomar um ácido, vamos fumar vamos trocar aqui as nossas cartelinhas de clonazepam, de pup, para parar de fumar, ou para vamos fumar um vape e tal. Eu acho que tem um lugar aí, cara, as pessoas vão. Quanta gente, não sei se conhece, quantos conhecidos na minha juventude compravam um xarope infantil para ter uma pila e tomava. Alguém já virou um xarope inteiro? É uma experiência, né? Você vê um monte de bolinha, assim, e tal. Que eu acho que enfim, dá ao sujeito essa possibilidade de construir alguma coisa com a vida que ele tem. Né? E às vezes a vida está tão restrita, acho que 6x1 é o tema, né, da vez. Acho que a vida está tão restrita a pouca experiência singular que isso não impede que os corpos, pensando assim, os corpos eles queiram fazer alguma coisinha autoral. E às vezes a minha depressão, a minha ansiedade, a minha insônia, ela é uma tentativa de dar autoria para uma vida que tem sido sufocada, né, por um jeito de leitura. Eu vejo como o mundo me lê de um jeito muito homogêneo. Né? Você vai no mercado, todas as pessoas do caixa têm que ser iguais, têm que estar com a mesma roupa, tem que ter o mesmo tempo, tem cronômetro, tem trabalho de rendimento, é tudo quantificado, assim, os cabelos, em todos os lugares, né? Você tem o ponto, milhares de coisas. Né? Então, acho interessante a gente pensar nesses movimentos também de eu me diagnosticar a partir de um BuzzFeed, de um teste de QI na internet, e também falar que os testes de QI não de internet ou os diagnósticos psiquiátricos são tão fantasiosos como esses. E eu acho que é um jeito legal de desautorizar quem pode dizer algo sobre mim. Então, tem um movimento de sublevação nessas nomeações diagnósticas que não são de todo ruins, né? Mas aí eu acho que seria legal pensar a gente, enquanto
profissional de saúde, da educação e tal. Sabe? Que mais além disso eu posso? Mas não tirar, né? Eu acho que é isso do mergulho, assim, não tirar tudo, não mergulhar, você não tem mais nada, porque você é puro dever e o ser aí, não sei o quê. Tem uma frase, né, que se usou, que é ameaça a possibilidade de presença, né? Vem a partir do, né, inspirando em Demartini. Acho que é um pouco isso, assim. Tem sido muito difícil viver, assim, estar presente. E para mim uma das coisas que mais me comove é ir no Mufato 24 horas do centro. Uma coisa muito assustadora. É muito assustador. Alguém aqui frequenta o Mufato 24 horas do Era centro? muito deprimente. Mas ele já era deprimente. Já era. Eu acho que ali é uma Ele sempre região foi deprimente. que passa alguma água suja embaixo, tem aquele terreno ali, morreu alguém. Oi? Deprimente gourmet. Deprimente. Deprimente gourmet. Ali sempre foi. O que é Onde que é esse Mufato? Lembra do Mercadorama 24 horas, da Mariano Torres? Antigamente era 24 horas. Você é jovem. Na minha época era 24 horas. Alguém lembra disso? Lembra? Não estou fantasiando, né? Era 24 horas ali. Ali na Mariana Torres. Na Mariano Torres, 15. 15. É 24 horas? Pode ir lá, sair daqui lá comprar, passar, tem um macarrão. Nossa, é engraçado que você está falando, porque eu sempre achei aquele. Eu não sou. Você sabe que eu não sou daqui, né? Eu sempre achei aquele lugar lúgubre, estranho. Mas enfim, o Mufato feio, é um sujo, lugar que está desorganizado. todo mundo e que os trabalhadores estão em condições muito precárias. Muito, 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 muito precárias. E aí você vê que quem está comprando também está todo mundo muito precário. E aí estão reclamando que a fila está longa. Nossa, semana passada eu fiquei ouvindo várias pessoas idosas e era muito triste porque durante meia hora na fila eles ficaram meia hora falando variações de 3 ideias. Que aqui tem muita fila, que já mandou uma carta para o gerente. Sério, me comove, me dá vontade de chorar, porque eu não queria que um velho tivesse vivendo isso na vida dele, assim. E aí reclamando pro funcionário que também... Eu pensei assim, o que me resta? O que me resta, né? E eu fiquei pensando, sabe o que eu acho que me resta? Me resta estar presente aqui com o funcionário. Estar presente, assim, com o meu cu, com a minha existência, com o meu corpo inteiro aqui. E parece que é isso que gera sintoma psicopatológico, é falta de presença. E aí eu vou precisar dividir cartela de remédio, eu vou precisar compartilhar sobre o meu grau de autismo, e que está tudo bem, que eu posso estar falando inteiro disso, mas eu não posso parar, o devir não pode parar nisso, assim, né? E eu acho que estratégias, por que a gente chegou onde a gente chegou, assim, né? Muito legal a ideia de historicizar, né? Historicidade do processo patológico. E aí eu fiquei lembrando da ideia do cachorro que a gente falou semana passada, né? Da historicidade do cachorro, né? Você chamar, vem com a mãe de pet, pai de pet, loja de cachorro, isso aqui. Pode dar o resto da comida se sobrar, porque o cachorro é cachorro, ele que vai caçar. Essa historicidade das coisas não é patológico antigamente, não é patológico hoje você ser mãe, pai de pet, não é esse lugar, né? O que a gente tem que admitir é as variações das relações com os cães ao longo das histórias e dos contextos, né? Então, Talvez a gente possa ler aqui, tem duas coisinhas, mas esse é algo que você estava falando, assim, que foi quando aqui, eu esqueci. Não tá, né? Não tô com papel. que é um Não sei porque eu pensei nisso, né, agora, todos esses pensamentos que eu acho curioso agora nessa era do autismo, que até algum tempo atrás usavam o autismo para fazer bullying, para ofender, só que agora parece que virou uma chave que as pessoas são autistas e elas não se ofendem de ser questionadas, né? Tipo, porque eu sou autista nível 1 e é o que mais sofre preconceito, porque ninguém acredita, porque
pessoa ela quer esse laudo, ela quer esse diagnóstico, sabe? Se ofende de ser questionada, tipo, por não parecer autista. E daí me fez lembrar na época da pandemia também, né? O quanto parece que a pessoa se sentia preterida por não ter o Covid, por ser assintomática, não ter isso, né? De que as pessoas queriam fazer parte desse grupo contaminado, é meio É, isso não é novo, tá? Tem um documentário que deve estar gratuito no YouTube que chama O Presente. Ele era ali da 96, 97, e é um documentário sobre as festas bareback, festas gays bareback nos Estados Unidos, porque sobre um grupo de homens que estavam se sentindo excluídos de não ter HIV, que naquela época era uma sentença de morte, né? Estamos falando ali de anos 90. Então eles faziam meio que um documentário sobre a origem dessas festas, para que as pessoas queriam pegar. Então, assim, tinha todo um ritual, tinha um lugar, então as pessoas iam lá e havia diversos atos sexuais, né? É, as pessoas iam ejaculando ali, enfim, e aí os depoimentos são chocantes, então não é só do Covid, tá? Eu acho que isso que vocês trazem daria um estudo, né? Um estudo enorme, assim, porque eu acho que isso aparece mesmo, né? A Lilian escreve aqui, né? É uma pergunta. A psicopatologia se... A psicologia. A patologia. Tão embananado, né? A patologia se tornando identidade pelo controle da experiência, seria algo assim? É, não sei se exatamente controle da experiência, mas ouvindo vocês me lembrei do que eu ia dizer, que talvez a gente comece a entrar na subversão e o nosso encontro vai continuar para a subversão, mas é como a gente pode, a partir do que é dado enquanto diagnóstico, eu fico pensando, por exemplo, em pessoas trans que fazem isso, fazem as trocas, porque você não conseguir hormônio tão fácil assim, né? Então, isso de partilhar hormônio, de construir a sua própria identidade a despeito do saber médico, a despeito do poder médico, que também aí a gente entra em outra questão, que é quem vai dizer o que a gente tem, que é quem vai dizer o que a gente é, né? Falando aí das transidentidades. Mas se a gente vai usar autismo, assim, o que seria possível produzir? E tem uma analogia que o Romano está aqui, né? Mas, Olha, tava chato. o Romano trouxe numa das aulas que ele está dando sobre ética, ele trouxe uma imagem muito interessante, que são os Legos de hoje. Se você compra um Lego do Star Wars, você monta o Lego do Star Wars, só isso, você não monta mais nada com aquelas peças. E antigamente, sei lá, na década de 80 era um monte de peça que você fazia o que era tudo que era possível fazer ali. Você montava e criava a partir daquele conjunto de peças, assim. Eu fico pensando, será que a gente consegue inventar um autismo de Legos dos anos 80, onde a gente possa, o meu autismo é esse aqui. Nossa, eu não sabia, assim, né? É ignorar todo o protocolo que diz o que é o autismo. Que conjunto de experiências psíquicas, sensoriais e comportamentais dizem se você é autista ou não. Então, eu vou criar o meu, assim, né? Então, me parece que o que o diagnóstico faz, e aí eu acho que isso que vocês trazem já é uma elaboração muito interessante, mas acho que necessitaria de um estudo, mas isso da patologia enquanto uma identidade é o Lego pré-montado, que você só vai pegar ali e vai, sei lá, vai desenvolver uma capacidade de ler manual, né? Eu acho que é isso que acontece, né? Com aquele Lego. Uma boa capacidade de ler manual. Você dá bastante pro seu filho, aí cresce, vira arquiteto. Então, tá, a despeito do nome que a gente vai dar, se é autismo, se é lua em câncer, e sol em sagitário, é, a despeito do nome que a gente vai dar, que tem ali, né? Signos. Os signos são bons exemplos, assim, tipo, tá, você é assim porque
Ou para quem é de santo, assim, isso aí é filha de Ansan. Desse jeito é filha de Ansan. Então você tem um conjunto de coisas, e eu acho que os signos, os orixás, eles escapam mais de um código desvitalizante. Isso aí é uma sensação, Sim. talvez a gente possa elaborar. Sim. Porque quem diz o que é autismo é um conjunto de regras, ou quem diz o que é TDAH é um conjunto de regras muito específica que planifica o sujeito. A sensação que eu tenho é que dentro das religiões de matriz africana e dentro das próprias, os próprios, nossa, eu tô Signos. signos, eu sou muito não místico. Péssimo, né? Péssimo, né? Sou um jovem místico. Os signos e os orixás de cabeça, e às vezes eles mudam também, né? Eles podem mudar. E os signos você tem, mas é porque o seu ascendente, você tem que ver o ascendente, você tem que ver, você tem que ver um monte de coisas, tem umas variáveis que movimentam a vida. Parece que dentro do diagnóstico, Decanato, meio do no céu, meio do céu. a Vênus casa, em Gêmeos. onde está cada planeta. Tá vendo? Tem que fazer o mapa para saber. E muda, dependendo do. Aí depois de Cada 30 anos lua, é tem o que fazer a ascendente, revolução não? solar. Tem que fazer a revolução. Então tem um movimento. Escapa. A gente tá brincando, mas é isso. Escapa. E é isso a magia. É. Parece que o diagnóstico vem e planifica o sujeito. E aí você fica desesperado, esperando um médico que vai te dar um laudo para dizer você realmente é autista, para você entrar nos lugares sociais e vai dizer eu estou validado. Então quem valida a identidade daquele sujeito é o saber médico. É muito desvitalizante. Tipo, não é um pai de santo que jogou os búzios, não é, sei lá, né? Não é a comunidade. Não é a comunidade que ele está inserido, que seja de qualquer magismo desse. Quando eu falo qualquer magismo desse, eu estou trabalhando na mesma toada do Demartino, que é colocar tudo isso no mesmo nível. Né? Não estou falando assim, essas coisas de astrologia, essas coisas. Não. São muito potentes enquanto produção de vida, são muito potentes. Que eu acho que isso a gente. Tem essa história ótima, mas eu vou contar. Ela é péssima, na verdade. Uma amiga veio me falar assim: você acha muito estranho falar de tarô? Aí eu não entendi. Como assim? Porque a minha psicóloga, só que eu sou psicóloga, eu joguei um tarô. Aí eu fui, e foi muito ótimo, e contou lá as cartas que tinha saído, e foi falar isso na terapia. E chegou, eu tirei tal carta que saiu no tarô, né, não sei o quê, da torre, não, a carta da torre no tarô. A carta da torre é uma coisa que você tem que levar para análise. Tudo vai ruir. E aí a psicóloga disse que virou para ela e falou assim: a gente trabalha muito aqui, a gente trabalha sério aqui para você procurar tarô. Só fez assim, né? Planificou assim, terraplanismo, assim, cortou a terra no meio. Aí eu fiquei em choque, eu falei, não, mentira, uma psicóloga falou isso. Tipo, o que é da produção de vida que a gente quer ouvir o sintoma, a gente quer ouvir o diagnóstico, a gente acaba colocando aquele sujeito no lugar de buscar um diagnóstico também. Então, assim, é possível a gente inventar um outro autismo, que é o que, se me chega alguém com autismo, eu não quero saber, eu quero saber o seu autismo, o autismo que é ele. Não sei. O que você faz com ele? O que você produz com ele? Que Lego você consegue, que peças de Lego esse autismo te dá para você construir outra potencialidade de vida, que não seja planificada a partir do saber médico. Então, acho que essas reflexões. Acabou. 2 minutinhos. Mas, então, daí, quando a gente pensa nisso desses diagnósticos, e pensar em outras possibilidades, e que saídas, como é que a gente areja isso, me parece que não é só ficar lendo, estudando e frequentando seminários de psicopatologia, é mudar o mindset. Isso. É mudar o mindset. Vamos Acabei, samba. né? Enterrei tudo. O que estamos entendendo por isso? É fazer mais comunidade. É olhar, é se relacionar, é tentar olhar quais bons dias que eu dou que são mecânicos. Quais bons dias que eu dou quando eu estou dando bom dia? Uma coisa bem banal, já é um exercício. Em Curitiba nem dão bom dia, você nem tem esse problema.
Já é um assalto. Então, tentar pensar nisso, porque isso impacta diretamente na forma como eu vou construir o meu trabalho, como me relacionar com o meu trabalho, enquanto alguém da educação, da saúde mental, qualquer coisa que seja, que implica a relação com pessoas. É muito triste as pessoas precisarem do diagnóstico para serem ouvidas. E porque esse exemplo que você deu, Edelane, é interessante porque é um jeito de eu fazer comunidade. Então, para eu fazer comunidade, eu preciso. Tudo bem eu precisar para fazer comunidade, não tem problema. Mas que mais? Ou será que existem outras coisas para eu fazer comunidade e eu ser ouvido? Assim? Eu acho que é um pouco isso, que tem relação com toda a ideia de psicopatologia que a gente falou na semana passada e hoje um pouco, que tem a ver com cidade, com um lugar que você sai da sua casa, vê alguém dormindo embaixo da sua marquise, vai trabalhar, volta, encontra a pessoa lá, tem alguém passando frio lá, mas você dorme. Isso é uma cidade. Cidade não é o cara dormindo embaixo da sua marquise. Cidade é você dormindo enquanto um cara tá lá. Assim. É esse lugar que é essa facada, né? No estômago, nas costas, onde vocês preferirem, que a gente não tá levando. Quem faz psicologia, quando fala uma frase dessas, o exemplo que você deu da sua amiga, né? Não tá ouvindo, não tá se relacionando, né? Uma carta do tato. A gente tem que encerrar, né? Então vamos encerrar. Semana que vem a gente faz começa essa segunda parte. Né? Eu queria fazer uma divulgação. Semana que vem é a subida. Eu queria fazer uma divulgação, mas eu vou interromper a gravação porque eu tenho vergonha, não quero que isso fique registrado. Gente, ele vai falar amanhã. Parar.